propriedade intelectual. Intellectual property. Um regime de acesso que remunere corretamente pelo uso dos conhecimentos e tradicionais e pelos componentes da biodiversidade. So she's also referring to intellectual property and the use of traditional knowledge and remunerating people for their knowledge. Exactly. So if a pharmaceutical company can create a new drug or a new treatment based on. Está falando do farmacêutico. Exato. Aqui chamamos de biopirataria. Call it biopiracy. Yeah, exactly. But the revenues should in some way come back to the indigenous people as well as to the other stakeholders. Que os lucros também devem voltar aos povos que têm esse conhecimento, aos povos indígenas. Isso. Não somente as companhias. As pesquisas mostram que se uma indústria farmacêutica for pesquisar por sua própria conta na floresta para um produto, ela precisa de 10.000 amostras a serem dissecadas para poder chegar em um resultado. Se eles partirem dos conhecimentos das populações indígenas e das populações tradicionais, eles precisam de apenas 1.000 para chegar a um resultado. So she's talking about a study that showed that pharmaceutical companies going and getting samples to find one result, positive result, you need 10,000 samples. Yeah. That's if they go on without any prior knowledge. If they go on with indigenous knowledge, they only need 1,000. Right, exactly, because they're directed to something that's actually been proven over thousands of years to have some benefit. Bem, quando estava no Ministério do Meio Ambiente, Tássio está comigo, foi meu diretor de florestas, nós conseguimos criar 24 milhões de hectares de unidades de conservação. Isso é quase o tamanho da França e Itália juntos, né? Mais ou menos. Meia Alemanha. Meia Alemanha, isso. Meia Alemanha juntos. 24 milhões de hectares. França e meia Alemanha. Não, meia Alemanha. Meia Alemanha. Bem grande. When she was the Minister of the Environment, her and I haven't met her deputy. Tássio. They worked together to create 24,000 hectares of million hectares of conservation units in the Amazon, which is equivalent to half of Germany. Yeah. No Brasil temos 70 milhões de hectares, né? E em relação às populações tradicionais, conseguimos dobrar as áreas. Quando chegamos eram 5 milhões, que haviam sido criados em cerca de 30 anos, e nós chegamos em 5 anos a 10 milhões. Dobramos a quantidade de áreas das populações tradicionais. So the areas that are set aside for traditional populations to extract products from the forest, when they came into power, there were about 5 million hectares. And after they left, after 5 years in the ministry, they doubled that to 10 million hectares. Right. Fantastic. Bem, temos o desafio ainda, enfim, depois gostaria de ouvir também, de fazer com que todas essas riquezas, elas não têm nenhum problema de serem usadas. O problema é que o uso deve ser sustentável e a economia deve ser diversificada. No Brasil, se fizermos com cuidado, há espaço para todas as atividades econômicas. Mas o que nós não podemos é continuar com o mesmo modelo predatório que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos. Aqui nós temos que começar a fazer diferente. So there's a challenge to really conserve this richness. There's no of the forest, for example. There's no problem using the resources, but they should be used in a way that's sustainable way, that respects their diversity. Yes. And also, creating a space for the economic use of these resources. But qual é o último ponto da verdade? Fala inglês. Com as várias oportunidades dos vários setores. So that it respects that this forest has services to give to many different sectors, and not
and not be used in a predatory way, as we've seen in other countries. Exactly. So, E também envolver as comunidades, criar sistemas de controle e participação social. As comunidades precisam ser ouvidas para que elas possam dizer, enfim, como é que elas gostariam de ver o desenvolvimento. E essas ferramentas novas para os processos decisórios, para qualquer que seja o empreendimento, é fundamental na economia do século XXI, com recursos naturais escassos e com problemas ambientais muito sérios. So, then we need to involve communities in the decision-making around how resources are being used Exactly. in the Amazon, or in the environment in general, and ask them how they want to develop. And this is a fundamental question that we need to address in these times, when we see these resources are a threat. this is what we're seeing with Belo Monte, which is that the community is not being involved in the dialogue, as I understand it. Estamos vendo esse caso, no caso do Belo Monte, onde as comunidades não estão sendo ouvidas. E existe um mecanismo para que isso seja feito na Convenção Internacional do Trabalho, a OIT. Existe um mecanismo que estabelece como as comunidades podem ser ouvidas quando temos grandes empreendimentos em suas áreas. Infelizmente, o Brasil ratificou essa convenção, mas ainda não implementou. Sim. The mechanism in the ILO called Convention 169 gives all of the guidelines for consulting communities about large development projects, and Brazil is a signatory to 169, but they have yet to really implement that. Right. Então, o que nós temos defendido é que é fundamental que se criem mecanismos transparentes para que eles possam ser efetivamente ouvidos e que se possa sanear todas as dúvidas que envolvem esse processo que se rola há mais de 20 anos. So that it's fundamental that we involve these communities, that we create a mechanism to allow them to express their doubts about some projects and their impact on the community. Eu sempre digo que nós nunca somos contrários e nem favoráveis a priori a nenhum empreendimento. Há que ter um processo transparente e ao final do processo, se for socialmente, economicamente e ambientalmente viável, deve ser feito. Se não é, então deve-se buscar outras alternativas. No caso de Belo Monte, ainda não foi explorado todas as formas de fazer com que o processo seja transparente. She always wants to say that she doesn't go into thinking about a project either for or against it. She wants the project to be run its course in terms of proper environmental impact assessments, for example, or consultation. In the case of Belo Monte, she feels that this has not been the case, and so It's not a transparent process. We need to go back and recreate this process for it to become that way, if ever. You know, it has to go through this rigorous process. And if it was meant to be environmentally, socially, or ecologically, economically viable, then it can be done. But until then, the process in this case hasn't happened. E nesse caso, nós achamos que ainda não foi suficientemente